Oi, Gabi. Ah, posso falar aqui mesmo. Vamos lá, vou esperar aqui a Lélia entrar. Oi, Henrique. Ah, a Lélia tá aqui já. Vou chamá-la. Oi, Lélia, tudo Ótimo. bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo também, graças a Deus. Que bom, prazer em conhecer você assim, Ao vivo, né? ao vivo e a cores, né? Pois Aham. é, Que muito legal. bom. Lélia, para a gente ir introduzindo assim, né, um pouco a nossa live, o nosso tema de hoje, sobre a importância do brincar para a criança, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória de trabalho, enfim, contasse um pouco para todo mundo aqui como o que Uhum. você faz e como você vem trabalhando aí com as crianças e com as famílias. Tá ótimo. Então, eu sou formada em psicologia, né, pela PUC Paraná, e trabalhei com educação, um pouco em colégio, mas trabalhei a maior parte do tempo em consultório clínico, né? E aí me achei nessa área e comecei a trabalhar, atender crianças. Quando eu vi que adiantava muito pouco atender em terapia crianças, comecei a chamar muitos pais. E aí fiz uns estudos sobre orientação familiar. Né? Fiz uma pós-graduação excelente com professores da Espanha, da Universidade de Navarra, que me Que legal. consolidou meus conhecimentos de psicologia. E hoje eu sou de Curitiba, né? E eu tenho um consultório, mas tenho trabalhado muito online, inclusive com os curitibanos. Então eu trabalho em duas modalidades. Uma é que eu atendo individualmente adultos, jovens e adultos, em psicoterapia. E a outra modalidade é que eu faço orientação aos pais sobre educação de filhos, que é o meu nicho aí na página do Instagram, entendeu? Sim, eu acompanho lá. É, né? E tô cheia de trabalho, assim, não sei onde ponho mais pacientes, porque tem chegado muitos. Estou muito feliz até, porque Imagina. a procura é imensa. E o que que você reparou de diferente, assim, quando você atendia só crianças e depois as famílias? Qual foi a grande diferença que você percebeu para essas famílias? A grande diferença é que o maior problema das crianças não é de saúde mental, mas eram problemas de educação, né? Eram problemas de falta de traquejo, de uma boa administração educativa dos pais para os filhos. Então, Tá. como eu conhecia a criança, chamava os pais para orientá-los, eu percebi que quanto mais eu orientava os pais, mais sucesso existia no caso, entendeu? Tá. Então, as crianças precisam mesmo é de pais que sejam bons educadores, né? Sim. Interessante, né? Claro que É. tem crianças com problemas com saúde mental, tá? Mas são muito poucas. O índice é relativamente grande. Entendi. Então, é uma É, área que é então. necessária. Então acaba sendo mais uma. Às vezes até uma postura, né, dos pais com as crianças, como eles trazem algumas, até acho que valores, né, coisas da família para a criança, né, limites, enfim.
um, Sim. um mundo todo aí Um dentro. cabedal de coisa, muita autoridade, né? A liderança dos pais, os critérios paternos, que às vezes os pais não têm critérios, não sabem muito por onde ir. Não saber por onde ir é o pior. Sabendo por onde ir, os problemas são pontuais, né? Tá. Então, é isso que eu tenho. Eu quero ajudar os pais, eu recebo bastante feedback de que, enfim, estou aí lá dentro das famílias, ajudando, né, no contexto familiar e aos pouquinhos com cada assunto que eu posto, né? Sim, E algumas pessoas me procuram para um atendimento mais particular daí também. sim. Que legal, que bom. É, não, é uma. Acho que até esse curso, né, que você fez, que você estava falando, é fantástico. Mostra realmente que é preciso trabalhar toda a família, né? Todo o núcleo familiar, não só a criança. E acho que Isso. para tudo, né? Para desde saúde emocional até mesmo convívio social com outras pessoas em outros Sim, lugares, segurança da criança, né? Tudo isso sim. trabalhando a família inteira. Sim, principalmente os pais, que os pais são os condutores, né? Então, Uhum. tudo que você quiser, alimentação, fala, costumes, modo, comportamento, alegria, obediência, tudo começa no pai e na mãe. É, Não vai exato. para As frente. crianças acabam refletindo muitas coisas, né? Muitos comportamentos, muita. Acho que é muito também a maneira de falar, a maneira de se portar vem muito, muito, muito de casa, né? Sim, exatamente. Uhum. Então, assim, Lélia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa parte da psicologia mesmo, o que que fala sobre o brincar, né, para a criança. Como isso é apresentado, qual a importância que você vê disso, porque a gente fala isso muito nas escolas, principalmente sobre na primeira infância, né, da importância do brincar, da importância da criança ter o contato lá com a terra, com o brinquedo, com uma outra criança, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como isso funciona mesmo na cabeça da criança, como que isso faz realmente um bem para ela internamente e externamente. Sim, olha, gente, a brincadeira para a criança, o mundo lúdico para a primeira infância, e segunda infância e terceira infância, que é até 11 anos, né, de 0 a 11 anos, né, é, é assim, fundamental. É o mundo, é o universo da criança. É onde ela usa todas as suas competências, né, onde ela usa o seu temperamento, os seus defeitos, as suas fragilidades. Ela aprende para o mundo intelectual dela, ela aprende para o mundo emocional, social, moral, entendeu? Então é uma vasta, uma vasta exigência brincar. Brincar é Uhum. estudar e trabalhar também. É se divertir, é relaxar e é aprender, entendeu? Então brincar é um mundo. E eu sei que os pais sabem, todo mundo sabe que brincar é importante, né? Acontece que tem aí alguns viés, algumas variedades que os pais não se dão conta. Também não é a culpa deles. Eu acho que não. Por isso que nós estamos aí para ajudá-los a Exato, saber, né? exato. Por exemplo, tá, então brincar é importante? Então tá. Então os pais enchem de, entre aspas, quinquilharias, às vezes, que são brinquedos barulhentos, prontos de plástico, que a criança só manuseia aqui com braços e mãos. Quando Uhum. uma criança precisa, assim, de umas 2 horas por semana, pelo menos, de brincar no espaço enorme, na grama, na areia, na terra, fora, correr e usar grandes músculos. Todo o seu corpo. Quanto menor a criança, mais ela precisa dessa brincadeira que usa o corpo inteiro e sempre a Uhum. mente, né? Entendeu? Então, essa alternância de brincadeiras fora, livres, ao ar livre e livremente, é essencial. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes as mães reclamam que a criança está irritada, desobediente, chatinha, parece insatisfeita, né? Entra em confronto com os irmãos, com o pai, com os pais. Por que que acontece isso? Gente, pasmem, mas criança, ela está precisando de gastar sua energia motora, movimento, músculo e criatividade, Exato. originalidade, inventividade, né?
Sim. E os pais acham que aqueles brinquedinhos do quarto de brinquedo são suficientes. Nunca vão ser, né? Então, se os pais moram em apartamento e tem uma área de lazer embaixo do condomínio, tem que fazer uso dela. Se os pais moram em casa, tem que fazer uso do quintal e do jardim. A criança precisa da movimentação, muito da movimentação, né? Não é pouco. Criança precisa de natureza, brincar nas árvores, brincar perto de rio, né? Entendeu? Brincar na graminha, brincar na Sim. terra ou na areia, entendeu? Então, tudo isso é brincadeira de verdade. Brincar no quarto com brinquedo de plástico é brincadeirinha um pouco de mentira, eu É diria. um faz de continha, né? É um faz de continha, exatamente. Não é que não possa, mas não se deve minimizar a brincadeira nesse aspecto aí, nesse ambiente pequeno de Reduzir a brinquedo isso, né? não pode se reduzir a isso. Entendeu? Bom, quer perguntar? Não, eu queria. É que você falou uma coisa muito interessante e importante, né? Que é sobre. Na brincadeira, a criança precisa trabalhar os músculos, né? Então, acho que isso é muito legal da gente falar, porque às vezes os pais acabam não se atentando mesmo a isso, porque é uma Uhum. coisa que se não está fazendo parte ali do nosso campo de visão, é uma coisa Isso, que passa batido mesmo. E como a criança que brinca muito, né, que usa o espaço e tudo mais, a coordenação motora dela é excelente, né? excelente, excelente. Eu tava vendo meu marido colocou para ver lá um conteúdo e no final das contas passava, era 1987 e passava uns vídeos, assim, uma imagem de dois irmãos, um de 7 anos. E assim de shortinho numa bicicleta, 1987. As crianças de hoje não fazem isso. Ele estava numa bicicletinha, empinava a bicicleta. Eu vejo adolescente fazer isso, não vejo muita criança, menino de 8, 9 anos fazendo. Ele É, fazia peripécias com aquela bicicleta, né? Ele foi no museu, subiu num carro de guerra lá em cima. Entendeu? Ninguém ficava, cuidado, olha, não vai ir, vai se machucar. Vem aqui, menino. Ninguém ficava falando isso. Então, o guri tinha um traquejo, você entendeu? Isso é, dá uma performance na criança, um autoconceito, uma segurança, entendeu? Que é essa brincadeira que eu te digo que usar os grandes músculos. Usar o sim, corpo inteiro. E eles vão ficando menos temerosos e mais capacitados. E isso vai o quê? Favorecendo a autoestima dessas crianças. Entendeu? Agora, sim. as crianças no mundo muito interno, né, que é o quarto de brinquedos, por exemplo. Quarto de brinquedos é para de vez em quando, é quando está chovendo, é para de noite, né? Quando não dá para sair mesmo, tá? Porque a criança tem que ter também uma variedade tão grande de brinquedos que, fora esses que eu falei, que são brincadeiras amplas, tem outras brincadeiras que ajudam muito, mas que são com materiais naturais, né? Legal. Que é toda a gama, para mim, toda a gama de papelaria, tá? Sabe a pré-escola? A mãe tem que ir lá na pré-escola aprender e trazer aquelas É, brincadeiras de colar, recortar, mas assim, não é só papel e canetinha, lápis de cor tradicional. Cola galinho de árvore, coisinha laminada, folha, né? sim. Tecido, pauzinho. Então, eu digo para as mães, mas ele brinca, ele já me requer atenção. Sim, claro, porque o brinquedo que você tem em casa é um brinquedo que tem começo, meio e fim rápido, porque ele é pronto demais. É, Se a criança não consegue usar a sua criatividade ali, ela vai acabar logo a atenção dela, né? Por isso, aí ela quer outro. Esses é, brinquedos comerciais, eles convidam à ansiedade. Porque a criança quer exato. outro e depois quer outro, porque ela já dominou aquele, né? Agora, pense num brinquedo, num quartinho com materiais de papelaria, todas essas coisinhas aí que eu falei, colherinha de pau, pote, entendeu? Eles podem inventar caminho, aeroporto, prédio, ponte, né? Sabe, fazer uma cidade, cada dia Eles de um criam um jeito, mundo ali, né? Ele um pode mundo. criar o que ele quiser. Ele Exatamente. vai Feijão, fazer o que macarrão. pode virar uma cozinha, depois vira um castelo, depois ele tem que Depois vira resgatar um robô. alguém. É, Uhum, uhum. consegue criar.
muito mais, né? Exatamente, exatamente. Então, essa criança que brinca com essa diversidade, ela tende o quê? A ficar menos tensa, menos triste, ter menos tédio. Olha quanto ganho, tá? É. Ela começa a ter uma flexibilidade de pensamento, então, que é o uso da inteligência no brinquedo, mas nessas brincadeiras, tá? Sim. Eu acho que nós temos que fazer na internet a apologia dos brinquedos assim, não convencionais. Sim. Né? Entendeu? Exato. Aí pensa numa criança que vai passar tempo se envolvendo naquilo. Aí a mãe pode repor materiais assim, né? Outra folha, uma flor, outro tecido, lã, fio de lã grosso, entendeu? Sem contar que é 1000 vezes mais barato, né? Do que comprar aqueles brinquedos eletrônicos e que já vêm prontos. Sim, sim. E você sabe de uma coisa, e as mães que estão aí, a criança, quando vê um brinquedão colorido, barulhento, com pilha, que tem um funcionamento, ela fica enlouquecida, eu sei disso, né? Ele é diferente, ele chama atenção. Mas se esse brinquedo for para casa, ele vai brincar só um pouco e vai enjoar, né? Vai ter um fim, um umbral, entendeu? E aí, aquilo que eu já falei, né? E ele não vai usar todos os atributos que ele tem mentais, entendeu? Aí, o que a criança fica? Em frente de telas e também em frente de brinquedos prontos, é uma criança que se irrita, ela fica irritada e irritante. Tá? Sim. Gente, pode ver, às vezes as crianças estão brincando e elas estão irritadas, entendeu? Agora, esse brinquedo, quando você vai fazer um churrasco numa chácara, dificilmente tem um grande drama, conflito, sei lá, desprazer. Uma grande birra, assim, né? Uma coisa... Birra. Assim, muito provavelmente vai ter na hora de ir embora, né? Na hora que precisar ir embora, a criança não vai querer. Sim, daí sim, exatamente, exatamente, né? Então, assim, não vejo que seja tão difícil contentar a criança. Tem mães que dizem assim também, nossa, mas eu tenho que fazer as tarefas de casa e ele está me seguindo. Falei, não, mas põe ele na tua vista, mas com todos esses materiais que eu já falei aqui, entendeu? Que ele vai super se entreter, né, com essas coisas. Não vai ficar na dependência da mãe. E por falar nisso, eu distingo 3 modalidades de brincadeiras de companhia que uma criança tem que aprender. Uma é brincar com os pais. Né? Os pais têm que aprender, as crianças sempre querem, mas os pais têm que aprender a brincar com os filhos. Mas os pais não vão passar o tempo inteiro brincando com os filhos. Então, é o período, os momentos, né? Outra, brincar com amigos. Tem criança que não consegue brincar com amigos, com o priminho, né? Que às vezes é isolado, só quer brincar com o adulto, porque o adulto é um mediador que facilita muito, demais, né? Às vezes. Então, a criança tem que brincar com seus pares. E a outra modalidade é que uma criança tem que brincar sozinha. Sim. Né? Que o brincar sozinha desenvolve nela a capacidade de autonomia, de autorresolução e de independência emocional. Entendeu? Legal. Então, não dá para ser só com uma ou com outra. É água, né, Lélia? Como eu gosto e fico horas brincando com água. Sim, também. E água, que a Josiane falou. Água é sensação para as crianças, principalmente pequeno. Nossa Senhora! É perfeito, né? Então, essas 3 modalidades, nossa, elas suprem muito, entendeu? A criança aprendendo a brincar assim, com adulto, com criança sozinha, ela tem várias aprendizagens emocionais que ela vai levar pela vida afora. Entendeu? Sim. Não, e assim, Maria, entrando um pouco naquilo que você estava falando de ansiedade, agressividade, você acha que, por exemplo, aquela criança que tem, meio período na escola, o outro meio período ela tem 1000 atividades curriculares, tipo inglês, natação, tem um currículo mesmo, né? Pós-escola, você acha que isso favorece essa ansiedade e essa agressividade? O que você se enxerga disso?
Tá. Olha, a gente tem que pensar que escola é um ambiente, é uma instituição basicamente intelectual. Tem também o social, tem o esportivo, mas às vezes assim, é 2 aulas de educação física na semana inteira, ou 3 no máximo. O resto é aula intelectual, né? Uhum. Então ela já está com a área intelectual, digamos assim, resolvida. Se essa criança tiver extracurricular, me parece, assim, quanto menor, ela tem que ter menos extracurricular. Ela pode aumentar, vir a ter 2 lá na terceira infância e adolescência, né? 2 ou 3, Tá. dependendo também do interesse, tá? Uhum. Mas a criança, quanto menor ela for, mais ela precisa da, tá? A brincadeira livre é que ajuda, que ensina, tá bom aí a imagem? Tá Tá, boa a tá. imagem? Deu uma travada aqui, mas Tá. voltei. Então tá. Então, a brincadeira livre é que ensina a criança, que promove a criança, todas as competências dela, entendeu? Que Tá. as telas e muita aula. O que acontece com a extracurricular? Ela é metódica, ela tem uma sistematização, a criança segue ordens, segue comandos, né? Entendeu? Coisa que Uhum. no período escolar todo ela também já seguiu comandos. Então é preciso, até para diminuir a ansiedade, as aulas extracurriculares têm horário para ir, para voltar, tem que pôr a roupa, tem que tirar a roupa, tem que pegar a mochila, Tem que fazer entendeu? lição, tem que Fazer fazer. lição correndo, tem que, né? Então é um mundo, uma pressa desnecessária. A criança não vai ser menos competente porque ela não está em alguma extracurricular. Mas, claro, as extracurriculares são indicadas quando a criança tem um profundo interesse por um instrumento, por um idioma, por algum esporte, atividade artística, profundo interesse, né? uma inclinação para aquilo. Eu acho bacana. Mas não encher a criança de extracurricular para deixar depois da escola mais tempo e tudo mais. Entendeu? Entendi. Então, como ela já foi totalmente dirigida no período acadêmico, é mistério que ela fique fora um pouco, que ela fique com os seus brinquedos, que ela encontre os seus amigos, os seus irmãos, entendeu? E vá produzir por conta própria. Legal. É, e até para conseguir, né, baixar um pouco assim, relaxar, né? Relaxar Isso, a parte mental, entrar em uma isso, organizar as ideias, né? exatamente. Porque a ansiedade infantil tem aumentado muito. Tá? É, E ela é muito repassada pelos adultos. A criança ela é obrigada a entrar na configuração de adulto, do isso. pai e da mãe. Ela é obrigada, ela não tem escolha. Então, é andar, sai de manhãzinha, volta à noite. E inserida, né, numa série de atividades que não é da performance infantil. É, numa Entendeu? rotina também super puxada para uma criança, né? Sim. Então tem muitas vezes, não, tem que fazer inglês, tem que começar desde pequeno, tem que fazer uma aula fora, ela tem que fazer não sei, 1000 coisas. Hoje em dia tem tanta atividade extra que às vezes eu até me assusto, porque Robótica. a criança chega na escola, você fala, e aí, o que você fez ontem? Ah, então, porque eu tinha isso, eu tinha aquilo, depois eu fui pra cá, depois a minha avó que me buscou, depois eu fui até o meu pai, depois... Você fala, gente, mas ele tem 5 anos. É. E assim, cada um momento dele brincar, né? Dele fazer justamente esse Uhum. movimento de parar, Uhum. organizar as Uhum. ideias dele, Isso. poder ter contato com a natureza, poder... Às vezes, assim, eu acho... Não sei se acho que você pode até explicar melhor, mas a importância também, porque muitos pais às vezes me procuram falando, ai não, Mari, mas eu tenho medo que ele não tenha nada para fazer e ele fique lá parado. Mas existe a Uhum. importância, né, desse momento do ócio para a criança, Uhum. como existe para o adulto? Não tem um momento Sim, assim? a criança, ela quanto mais nova, ela é mais de movimento, tá? E o adolescente é que vai se acalmando naturalmente. A criança precisa do movimento. Mas é que o movimento, ou a brincadeira, ou a interação, para a criança pequena, tem um umbral, tem um limite. Ela não vai ficar parada sentada no sofá refletindo, tá? Isso ela nunca, seria esquisito, né? Mas ela pode brincar devagar, devagar, com calma, com coisas que ela se interesse e o pensamento, se largar um pouquinho o pensamento.
Porque se a criança ela está com o tempo inteiro com o pensamento sistematizado, nós adultos nós cansamos disso, tá? Tempo inteiro um pensamento direcionado, se não tem uma liberdade para pensar por conta própria, né? A criança se cansa mais. Então ela vai brincar com qualquer coisinha mais básica. Vai só ver figurinha de um livro, entendeu? Às vezes não precisa ler, né? Vai só ver. Vai empilhar. Empilhar não exige, mas não exige tanto. Então são brincadeiras simples. As crianças, assim, até 7 anos tem que brincar com brincadeira simples, tem que ter esses momentos, entendeu? Não vai parar para ficar parada totalmente. Por isso, eu até postei sobre um certo aborrecimento é bom, né? Esses dias, essa semana, eu acho. Um certo aborrecimento é bom. Por quê? Para que os pais não fiquem assoberbadamente enchendo as crianças de estímulos. Sempre de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Deixe o espaço das crianças, não com os brinquedos de plástico, mas com esses aí que eu falei, naturais e de papelaria, que a criança vai lá escolher aonde que ela quer brincar. Hoje é só pintar, amanhã é só colar, no outro é só recortar, né? No outro é montar, entendeu? Então, mas assim, deixe as crianças escolher um pouquinho. É o tédio que a criança vai pensar. Ah, né? Qual que eu quero hoje, né? O que eu quero hoje? O que eu quero fazer? Como eu quero fazer? O que eu quero? Como eu quero fazer? Entendeu? Então não precisa que a criança tenha emoções, adrenalina o tempo inteiro. E eu sei, eu tive um paciente que era assim, uma mãe. E o pai reclamava da mãe, porque ela queria dar diversão. Sábado e domingo era uma roda viva, entendeu? No teatro, no parque, não sei, na casa não sei de quem, no circo. Uma agenda cheia, né? É uma agenda cheia no final de semana. De diversões obrigatórias, que as crianças às vezes não queriam, não tinham não tinha interesse em tudo aquilo. Mas era uma ansiedade da mãe. Para quê? Para cobrir um vazio. Mas a criança, de vez em quando, precisa ficar no vazio. Quer ficar um pouco em casa, né? Quer brincar com as mesmas coisas, quer só ir ali no quintal, na grama, ver alguma coisa e voltar. Ter esse contato que você estava falando, né? Esse contato com a natureza, esse contato com ela mesma, né? Então, você estava contando do seu aluno e falou agora, eu lembrei de um aluninho meu, que esses dias a gente estava na sala e tudo mais, aí ele deitou no chão e ficou assim. Aí eu falei, o que você tá olhando, né? Ele, é que eu gosto de olhar as estrelas no céu. Então eu tô deitado aqui vendo se tem alguma estrela. Eu falei, mas a gente tem o teto em cima da gente, não dá pra ver a estrela. E tá de manhã, mas à noite você pode tentar ver a estrela. E depois ele me contou que ele foi até a varanda dele pra ver se ele achava alguma estrela. Sim, veja só que interessante, né? É isso. Tem uma autora, olha só, gente, que interessante, Asha Phillips. E ela diz assim, e que eu concordo, até o bebezinho pequeno, do berço, ele pode se divertir, se entreter com os estímulos ao seu redor sozinho, se ele acordar. Eu sempre digo isso às vezes em lives, que ele vai olhar o móvel, ele vai ouvir o barulho que vem de fora, uma música, aqui ele vai ouvir uma conversa, ele vai ver a cortina se mexendo, as grades do berço, entendeu? Então, deixa esse bebê ficar, se espraiar. Deixa ele ficar se ele não está chorando, deixa ele lá. Sim. Entendeu? Para ele ter os recursos dele mesmo, que não é a mãe pegar no colo assim que vê o bebezinho abrir os olhos. Você veja que interessante? Então, assim, essa mania que os pais têm é uma mania de amor. Mas ela é equivocada, tá? Diz satisfazer, conceder e proporcionar. Sim. Entendeu? Isso é uma neurose dos nossos tempos. Total. Total. Faz as crianças mais agitadas e mais ansiosas. Quer satisfazer todos os desejos, né, da criança. E não, exato, todos os desejos, e não podem ver a criança um pouco parada. Entendeu? Um pouco, uma manhã inteira de um sábado sem fazer alguma coisa que envolva programada, adrenalina. né? Aquela coisa programada, sistematizada. Entendeu?
né? Então, a brincadeira, a brincadeira antropológica. Toda criança brinca. Não existe criança. Não é uma diferença individual da criança que nasce e aquela criança vai sentar, vai querer escrever, vai não fazer nada, vai pensar. Não existe. Toda criança brinca. Entendeu? Porque é uma necessidade premente, vital, assim, inerente à criança. Né? Qual é a diferença das brincadeiras? Os pais. Se os pais gostam, ajudam, brincam junto, proporcionam esses materiais, assim, proporcionam passeios, né? Diferente, porque passear também é brincar, não sei se você concorda. Sim, opa! Muito, muito. Né? Uhum. Eu até, olha só, eu escrevi aqui, eu vou ler as ideias criativas que se tem para fazer, assim, só para os pais verem, para sair da mesmice. Sim, e outra coisa, que lugar de criança não é no shopping. Tá, mães queridas? Lugar de criança nunca foi no shopping. Nunca. Não vai ser. Nunca será no shopping. Nunca vai ser. Lá não é lugar de criança. Eu morro de pena de ver. Eu vejo criança irritada, sonolenta, chorando, sendo arrastada pelos corredores, entendeu? E não é o lugar dela lá. Então, olha que interessante, se vocês, mães, já pensaram nisso. Aeroporto, corpo de bombeiros, dá para ir, exército, cavernas, pescarias, passeios a pé, parques, teatros, rios, bosques, fazendas, zoológicos e muitos outros mais, né? Que toda cidade tem aquários, né? Tem lugares assim muito criativos, ó. Concordo, lugar de criança não é no shopping. Né? E a criança tem um êxtase. A criança é feliz nesses lugares. Entendeu? O que eu acho é que os pais talvez falte a criatividade, falta pensar o que fazer de diferente, né? Sim. E fica só vai na avó almoçar domingo e vai para casa, ou vai na avó e vai no shopping. Né? Ou às vezes vai no mesmo parque. Ou vai no mesmo parque. No mesmo, né? Então, a criança requer uma variedade, uma diversidade, porque tudo ela absorve, ela aprende muito com tudo isso. Agora, os pais têm que deixar um pouco do comodismo, né? Porque é diferente você ir para uma caverna, ir para uma montanha. Dá trabalho, demora, tem que levar um lanche, tem que ter roupa não sei o quê. Tá, mas é a vida de criança. Tá? Essa né? Enfim. E que bom se os pais passarem a fazer isso, porque vão ter crianças menos. Inclusive, as crianças vão obedecer mais, porque elas vão estar mais relaxadas. Exato. E a brincadeira ajuda a disciplina. Né? Outro fator psicológico fundamental: pai e mãe que sentam no chão 3 vezes ou 4 para brincar com seu filho e olhar nos olhos e ter uma interação emocional brincando, pai e mãe que fazem isso têm crédito com o filho. Vai ganhando crédito. O filho, no inconsciente, ele pensa, nossa, que paizão, que mãezona legal, minha amigona, né, para essas horas, meu amigão, brinca, me ajuda, né, me faz rir. Faz aquilo que eu mais gosto, que eu sou criança, eu gosto de brincar. Não é consciente, tá? Né? E daí, esse pai e essa mãe ganham o quê? Ganham em liderança. Tá? Ganham liderança. Por que muitos filhos não obedecem os pais? Porque os pais são bem chatinhos. Tem pais muito chatinhos. Tem pai, eu sei. Tem pais enfadonhos. Tá? Não são todos, vocês não, tá? Vocês estão assistindo, Quem tá aqui na live não é. Quem tá na live eu tenho certeza que não é chatinho. Né? É assim, pais que riem pouco, sorriem, né? Pouco. A expressão facial é de muito carregada, pesada. De preocupação pesada. Isso, na verdade, afasta a criança. Mas a criança tem que amar, porque é pai e mãe. Então, fica um pouco ambivalente para a criança. Eu olho para o rosto, né, desse pai, dessa mãe, e eu não sei, eu tenho que amar, é meu pai, minha mãe, eu amo, mas assim, não me sinto tão bem ao lado deles.
Se tivesse que falar, é aquilo que não Tenso, sabe. né? Fica tenso, não Tenso. sabe, faz aquela brincadeira, se não faz, tá sempre meio alerta, né? É. E não ter o jogo de cintura, porque quem não tem problema, preocupação, não sei, conta para pagar, blá, blá, blá. Entendeu? Essa é a vida real. O que não tá bom não inviabiliza, o que é ruim não inviabiliza o bom. Sim. Né? Então, esses pais, assim, que pai de criança pequena, se tem uma virtude com a qual criança combina, é a virtude da alegria. Eu não vejo outra mais excepcional, né? Sim. E a alegria está muito ligada na criança pequena, de 0 a 10 anos, pelo menos, à diversão. Não que as outras coisas não sejam boas, são ótimas. Mas os pais têm que levar as crianças à conquista daquilo que é meio árduo, como a virtude, através da alegria também. Então, se o dia a dia for uma brincadeirinha, vamos ver quem come ervilha, né? Vamos ver competição, uma coisa assim mais entusiasmante, né? Entendeu? As coisas iriam melhor. Como eu Sim. viajei para a Espanha 2 vezes, eu vi lá, eu acho que é próprio deles, eles têm uma força e eles têm também uma alegria, que eu chamo de entusiasmo. Então, a Uhum. criança ordenada, porque eu vi os pais professores assim, pais assim, entendeu? Que eram lúdicos por dentro. Impressionante, né? Lúdico por dentro. Que logo faz uma brincadeira. Vamos lá, pessoal, não sei o quê. Agora, botando todas as bicicletas na cerca tal, você entendeu? Vamos lá, vamos ver quem consegue mais rápido, entendeu? Então, isso é ludicidade. É uma coisa que eu adorava, assim, adoro fazer, mas é que agora, como as escolas ainda não abriram, não tem como fazer. Mas que eu acho que é Uhum. muito legal. Eu pegava minha turma lá, né, que sou eu com 14 crianças, e falava: olha, agora todo mundo aqui é detetive. Uhum. Cada um tem uma função e a gente tem que levar Uhum. tudo isso que está na nossa mão para tal Uhum. lugar. Então, sei lá, a gente ia tomar lanche, mas a gente ia Uhum. até o lanche como detetive. Nossa, o olho deles brilhavam na hora, assim, Isso. eles Sim, eram os detetives. sim, sim, E eles sim. iam se escondendo pela escola, entendeu? Então, É, se é. ia atrás de uma área e falava: pro Mari, peraí, não anda ainda que tá vindo alguém. Aí ficava lá assim, parado. Aí alguém que Uhum. olhava, falava: gente, o que aqueles loucos estão fazendo? Uhum. Mas já entrava na brincadeira, aí Isso. saía. Então é muito legal. E Uhum. tudo isso, você Sim. fala: nossa, eu precisei de quantos brinquedos para isso? Nenhum. Zero, né? Nenhum. É, Eu zero. falei, Uhum. agora vocês são Isso. detetives. E É, foi. E é. aí rendeu o lanche inteiro isso. Eles eram Uhum. detetives lanchando, depois detetives escovando os dentes, depois detetives fazendo. Isso, E foi. isso, Então, isso. Uhum. Como tem, né? Tem que estar um pouco dentro dos adultos, né? Ah, mas eu sou adulto. Sim, mas você tem filho ou criança? Se tem filho ou criança, meu filho, você não pode escolher mais. Tem filho, você tem que dar uma moldada. Inclusive, filho melhora muito o adulto. sim. Tá? O filho exige umas coisas, exige sem exigir, né? Que os pais vão começando a melhorar em função das crianças, né? Outro dia eu mandei, a gente longe não se vê, eu usei um recurso do Instagram, aquele orelhinha, narizinho, não sei se é urso, se é cachorro, para falar com as minhas sobrinhas, né? Mandei pro meu irmão para falar com as minhas sobrinhas daquele jeito, entendeu? Assim, tem que usar, né, aquilo que está na mão, né? E elas adoraram. Eu perguntei com que brincadeira que a gente ia brincar quando a gente se encontrasse, para elas me falarem, me escreverem não, me falarem que são pequenas, Uhum. entendeu? Então é essa categoria de adulto que tem que estar perto de criança, né? Precisa estar Entendeu? mais, ser um pouco criança, né? Lembrar um pouco de como é isso. Isso, e descontrair, né? E descontrair. Agora, essa ideia de que os pais ganham credibilidade porque os filhos têm admiração por eles. Se eles forem gente boa com os filhos, pai gente boa não é pai bonzinho que concede, tá? Não é isso. É que senta e brinca, por exemplo. Que ensina com bom humor, tá? Ensina a coisa mais árdua, a virtude da fortaleza, tá?
a se superar, a se controlar, né? Com bom humor. Por que eu falo do bom humor? Porque bom humor e alegria estão muito ligados à brincadeira, né? Entendeu? Então, qualquer conversa pode ser uma brincadeira, na verdade, Sim. né? Entendeu? É o mundo do faz de conta, É. né? E por falar em faz de conta, como a criança tem essa capacidade, se alguém tem capacidade de entrar no faz de conta, é criança, né? Então, aquelas ideias dela achar, então, quando ela é o pai, quando ela é o médico, quando ela é o professor, ela inverte os papéis, a gente se sente, né? A autoridade, entendeu? Aí ela vai pensar como? Ela sabe que ela não é o aluno, nem o filho, nem o paciente, ela é a autoridade, né? Sendo autoridade, ela vai aprender o que a autoridade faz, o que a autoridade falaria, né? Então, a criança que brinca, ela é mais sociável, mais alegre, resolve mais os problemas durante a vida, não é só na hora da brincadeira, porque a brincadeira é treino, né? Treino para a vida real, para o futuro, né? Aprende a resolver problemas, ela é mais flexível, ela julga melhor as situações, né? A criança que não brinca quase, que não existe criança que não brinque, mas a criança que brinca pouquinho e cujos pais não brincam com ela, não levam ela para brincar. Às vezes eu vejo filho único, que não tem primo, não tem parente, não tem amigo. Então, filho único, passa 3 anos sozinho, sem outras crianças, até entrar na escolinha, às vezes não entra, enfim. Né? A criança que não brinca, ela é um pouco mais triste, ela tem menos flexibilidade mental do pensamento. Olha só. É um pensamento mais rígido e mais limitante. Porque não treinou as capacidades já que aquela criança tem, ela tem tudo isso em potencial. A falta da brincadeira inibe as qualidades, as competências dela. Porque é justamente na brincadeira, pelo menos até 10 anos da vida da criança, ela tem que brincar muito. Sim. Brincar muito. E de várias modalidades. Né? Entendeu? Então, veja que é muito prejuízo, é muita perda, né? Cognitiva e emocional e social e moral pelo fato de brincar muito pouco. Que é a criança que está só inserida em cursos, né? Ou a criança que fica nas telas. Entendeu? E que provoca já, só a tela, né? Já provoca uma ansiedade maior, uma irritação maior, uma dependência maior daquilo. Isso. Gente, olha, é impressionante. A Organização Mundial da Saúde já colocou como uma patologia, né, a adição às telas. Tá? E essa adição, ela existe, já pode existir desde criança. O adolescente é mais, mas a criança pode ser adicta. É o álcool da criança, é a cocaína da criança, é a televisão. Quando os pais, né, deixam quase que ilimitadamente. Entendeu? A criança sofre, a criança é super irritada. Até uma vez eu vi um depoimento de uma mãe aí numa live. Tirei as telas, botei livro, sentei no chão, comprei os negócios, fizeram bola de pano, fiz um monte de coisa e tirei as telas do meu filho, porque ele estava ficando insuportável. As crianças com a tela, mais tela, mais tela, o smartphone, mais o tablet, mais esse conjunto de coisas, uma hora é outra, hora é outro, né? Elas ficam extremamente irritadas, mas elas não sabem que estão irritadas, não sabem por que estão irritadas. Então, o problema, na verdade, se a gente pensar, não são nem as telas, o problema são os adultos. Sim. Tá? Nós somos o problema. Tá? O alcoólatra, o problema não é o vinho, o problema é quem toma muito do vinho, né? Entendeu? O problema não é o remédio, é quem toma muito do remédio. O problema não são as telas, somos nós, né? Que é o descontrole, entendeu? E nós estamos numa fase de descontrole. E ver telas não é brincar. Tá? Não é brincar. Tela tem que ser assim. Vamos assistir um filminho, 10, porque a mãe sabe que aquele filminho traz uma série de mensagens, fofinha, bonitinho, ensina, aquilo sim. E aí você abre uma tela. Você vai assistir um documentário sobre animais para
enriquecer o conteúdo que o filho está estudando na escola. E daí sim. Então, é programado, é escolhido e tem tempo para começar e terminar. Fora disso, acabou. Né? É brincadeira manual. A criança precisa falar, pensar, mexer com as mãos e precisa usar os membros superiores e inferiores e a cabeça. Exato. Eu me empolgo, falo muito, desculpa. Não, tá ótimo, pode continuar. Tô adorando. Porque é justamente isso, né? Porque a criança, ela tá ali, ela precisa disso, né? Da brincadeira. Então, é como você tava falando, se ela já melhora, a criança vem, eu acho isso muito engraçado, porque cada um tem um filho que precisa para melhorar aonde precisa, não é? É uma coisa maravilhosa. Porque você, quando precisa melhorar na alegria, você tem um filho que precisa que você seja muito alegre. Isso. Sabe? Então, tem tudo isso. É realmente muito legal observar isso, né? Exatamente. E aí, quando você tem, a criança já vai melhorar o adulto, né? Então, assim, você também precisa ajudar a criança. Como você falou, quando você está sentado ali para brincar com a criança, você precisa estar ali com a criança, né? Não ali com a criança e com o celular aqui do lado olhando. Falando, não entendi. Porque assim você tá brincando com ela, né? Ela não tá sentindo aquilo que você falou. Nossa, tem um pai companheiro, tem uma mãe companheira e vai ganhando. Ali a criança só tá, poxa. A criança percebe tudo, tudo, né? A criança percebe tudo, tá? Para as mãezinhas que estão aqui, eu vou dizer uma coisa. Elas não entendem nada, mas elas sentem tudo. Tudo. Não, eu tava triste, mas é que eu tava super irritada, mas eu me controlei. Não. Ela não vai ver o teu outro, ela vai sentir o que você sente mesmo, genuinamente, né? Exato. Então, pais presentes e calmos, pais calmos, calma. Criança não combina com agitação e com correria, nunca combinou. Depois começa a ter mil problemas de aprendizagem, de atraso na fala, né? De encoprese, dificuldade de fazer xixi, cocô, uma série de coisas assim, dificuldade de obedecer, tá? Porque a vida da criança tem que ter alegria e tranquilidade. Sim. E é claro que aí você também promove a autoridade, né? A disciplina tem que ter, entendeu? Mas se você tiver a ludicidade, se os pais forem aqueles pais 10 que as crianças têm orgulho, meu paizão, esse é meu pai. Eu lembro de um amigo que falava assim, o pai, eu vou lá no fulano, porque o pai dele é tão legal. Né? O pai do outro era legal, entendeu? Ele queria ir lá por causa do pai, que o pai brincava, promovia, o pai era alegrão, né? O meu pai era assim também. O pai, ele tinha um carro grande, ele punha 11 crianças no carro e a gente ia tomar sorvete na cidade vizinha. Pensa naquela alegria daquela criançada todas, eu, meus irmãos e as crianças, né? Pensando aí no que você está falando, uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da minha infância era indo para a escola. Meu pai colocava um CD que ele tinha que começava com um helicóptero super alto e aumentando o volume daquele helicóptero. E ele levava eu, meus irmãos e meus primos para a escola. Quando eu estava chegando perto, ele abaixava os vidros, colocava aquela música e começava a gritar. Então parecia que tinha um helicóptero caindo dentro do carro. E a gente tipo abaixava, ficava gritando junto. E você vai ver, é aquilo, sabe? Eu estava brincando ali com o meu pai. E essa é uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da minha infância. Sim, exatamente. É diferente pai e mãe de brincar de amigos. Você também tem boas lembranças com amigos. Sim. Mas um adulto que tem boas lembranças, que brincou com o pai, que o pai se despojou numa brincadeira, não tá, gente, escrito no gibi, não tem preço. Exato. Eu lembro de uma amiga que fazia festa de aniversários diferentes, e aí ela fez de um dos filhos jogar torta na cara. E todo mundo tinha que jogar, era brincadeira. Daí ele ficava assim, mas eu posso jogar na tua cara, né, na cara da mãe? Falei, claro, ela falou, é brincadeira, é festa, né? E plof, a torta, né, do filho na cara da mãe, entendeu? Assim, inesquecível. Sim. Né? Inesquecível. Então, é isso que, gente, os pais que estão por aí, né? Alguém está escrevendo aqui só lembranças boas.
Só lembranças boas mesmo. Mas se os pais de hoje proporcionarem exatamente isso, né, essas coisas parecidas, né? Esses filhos que estão hoje aí com 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos, 11, entendeu? Vão ter todas essas vantagens, Daqui né? uns Do anos vão lembrar enriquecimento. disso, né? Vão lembrar disso, as lembranças e as brincadeiras vão enriquecer a inteligência, porque inteligência é o potencial, mas ela pode ser enriquecida ou não. Tem Sim, criança que tem o mesmo, tá, é 100, a média é 100 para inteligência, mas uma tem um 100 super enriquecido, a outra tem um 100 mais limitado, sim, entendeu? E a brincadeira, o quanto se brinca e de que maneira se brinca, a variedade das brincadeiras é que promovem esse enriquecimento cognitivo. Como eu já disse, análise, síntese, resolução de problemas, né? Conflitos. Uma hora a criança em grupo, ela é submissa, na outra ela é líder, ela tem que compartilhar. Pensa assim, é muito evento pessoal em uma brincadeira só, sim. né? Entendeu? Então, sim, vale a pena, é muito rico. Eu acho que assim, uma frase que às vezes até pode ajudar os pais é aquilo lá, né? Que muito custo que muito vale, né? Então custa realmente você educar e proporcionar esses momentos, mas vale muito para você, vale muito para o seu filho, vale muito para Isso, todos, né? Que estão ali naquele convívio familiar. isso, exatamente. E eu diria até uma coisa interessante, assim, que é assim, por exemplo, em datas de aniversário, que em vez do filho ganhar, porque as mães dizem, não, no aniversário ele pode ganhar um negócio, um mega presente, caríssimo, porque é aniversário, ou porque é Natal. Eu nunca entendi muito isso, né? Eu sempre ganhei presentes, mas assim, para uma coisa assim, hoje são muito mais caros, né, os presentes do que antes. Então, Mas assim, vamos fazer diferente, né? Vamos ir num lugar super interessante, mega diferente, passar um dia assim alegríssimo, estupendo, entendeu? Né? Que até se pague alguma coisa, é um presente pessoal, sim, tá? Porque daí sai do comercial. O comercial ele está muito presente nas famílias de hoje. E exato. por que as crianças estão consumistas? Claro que é porque pai e mãe. Você acha que a criança. Como que a Vai criança tirar vai da ser? onde, né? Vai Esse tirar da onde consumismo. isso? É, entendeu? É do pai e da mãe. Tem um aniversário, ganha 4 presentes da avó, 3 da tia, 8 da madrinha, do pai e da Sem a mãe, meu menor Deus, necessidade, né? Sem a menor sem necessidade. a É uma menor criança que está fazendo, sei lá, 4 anos e está ganhando 15 presentes. presente, Não só da tem família. motivo. É, Paz, eu vou dizer uma coisa, pode brincar um dia com cada um e dizer, com esse eu já brinquei, aquele é, ela não quer mais, já brinquei. Eu sei, no meu consultório era assim. Se elas brincavam com um, aqui nunca mais, já brincou? Então, outro. Brincou com outro? Por escanteio. Então, outro. é. Pense, consumismo mais ansiedade. É uma criança que mal resolvida emocionalmente. Mas quem está promovendo isso? Novamente, são os adultos. Sim, sim, exato. Tá acabando o tempo ou não? Eu não sei, Tá, eu eu não ia tô. Não... falar isso agora. Tá Ah, acabando aqui o tá nosso bom. tempo, mas eu Tá. queria muito te agradecer, Lélia, por essa nossa conversa, que acho que foi muito enriquecedora, tanto para mim, quanto para todas as mães, que eu vi aqui vários depoimentos enquanto a gente ia conversando. Ah, é isso mesmo, que gostoso, tal. Uhum. E queria até, assim, propor, né? Se daqui a um tempinho a gente marcar mais uma live para continuar esse tema, porque foi super gostoso, assim, é um tema Sim. que vai embora, né? Se a gente for É, falando, ele vai. Então, é queria te verdade. agradecer demais pela participação, por ter topado fazer essa live aqui comigo. E agradecer todo mundo que participou com a gente, que foi uma conversa muito, muito gostosa. Adorei. Muito Que obrigada. legal, que bom. Você vai deixar gravada ou aqui no Vou GTV? deixar aqui no GTV a live, vai ficar disponível. Tá. Então tá. Porque alguém estava perguntando aí Se também. ia ficar, né? Não, mas aí tá aqui no IGTV, é só entrar e assistir quantas vezes quiser. Uhum. Eu vou roubar a live para pôr no meu YouTube, tá? Pode pegar, fica tranquila. E não sei se todo mundo aí também me conhece ou conhece você. O meu Instagram é Lélia Psicóloga, né? E o teu é Mari C. Fusaro, né? Isso, exato, Uhum. gente. Muito Tá. obrigada a todos, Então tá. obrigada, Lélia, e até uma Eu que próxima. agradeço.
Até uma próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.